Quem sabe o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4? Quem sabe o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4? Sem abrir a Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Amém. Vamos ler todo mundo junto, né? Segunda versão Almeida, revista e corrigida. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse privilégio de compartilhar a tua palavra, Senhor, com a tua igreja nesta tarde. Espírito Santo de Deus, Senhor, que a partir de agora o Senhor esteja enchendo a minha boca com a tua palavra, esteja usando a minha boca para falar com a tua igreja, Pai, e que nesta tarde a tua palavra caia em um solo fértil e que produza muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. O nosso tema na tarde de hoje se chama Morrendo de Fome na Sala do Banquete. Morrendo de fome na sala do banquete. Nesse versículo, Jesus compara a sua palavra ao alimento natural. E essa comparação é uma comparação perfeita. Irmãos, nós nunca temos vivido uma época de desnutrição espiritual como nós estamos vivendo ultimamente. Nós nunca temos vivido uma época onde nós temos tantas pessoas que não crescem espiritualmente simplesmente porque não se alimentam da palavra de Deus. Então essa comparação de Jesus, comparando a sua palavra com o pão que nós comemos, é perfeita, né? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que acontece se uma pessoa não comer? Se uma pessoa não se alimentar, ela vai enfraquecer e ela vai morrer. Especialistas dizem que uma pessoa pode sobreviver entre 15 a 20 dias sem comer, e isso depende da constituição física de cada um. Depois de alguns dias, o estômago da pessoa começa a se deteriorar. Depois do estômago, a mente da pessoa, o cérebro da pessoa começa a se deteriorar, e depois todos os outros órgãos começam a falhar. Se nós olharmos os efeitos da desnutrição de pessoas, de crianças que não comem, eu pesquisei na internet e eu descobri algumas coisas. Primeiro, uma criança que não come, ou pessoas que não comem, ou elas ficam doentes, e no caso da criança, uma criança desnutrida, ela não cresce. Se nós levarmos isso para o lado espiritual, esse é o motivo porque nós vemos no meio da igreja tantas pessoas que não crescem. A igreja tem se tornado às vezes um verdadeiro kindergarten espiritual. As pessoas estão na igreja, mas ainda estão agindo como crianças espirituais, simplesmente porque não comem. Então estão desnutridas, não crescem, são eternas crianças espirituais. Paulo falou, eu creio que foi na carta aos Gálatas, disse: eu gostaria de dar para vocês uma comida mais forte, mas vocês ainda não têm condições de comer uma comida mais forte, porque vocês ainda estão precisando de leitinho. Então uma pessoa que aprendeu a se alimentar corretamente, qual é o resultado que acontece na vida da pessoa? Alguém que come corretamente.
Então, uma pessoa que come corretamente, o resultado é que essa pessoa vai crescer saudável. Então, se nós aprendemos a nos alimentar corretamente da palavra de Deus, nós vamos ser cristãos saudáveis. Em lugares onde as pessoas passam fome, em países do terceiro mundo, também foi observado que o sistema reprodutivo de mulheres que são subnutridas ou de meninas que entram na fase da puberdade fica comprometida. Ou seja, a pessoa, a mulher que é subnutrida, que não come, ou a menina que passa fome, que é subnutrida, que não come, ela não tem condições de se reproduzir. O sistema reprodutivo da mulher que não come fica comprometido. A menstruação da mulher cessa e, no caso de ser uma menina, atrasa. A menina vai ficar com 14, 15, 16 anos, quando já deveria entrar na fase adulta como uma mulher adulta pronta para se reproduzir, atrasa. Levando isso para o lado espiritual, crente que não se alimenta da palavra de Deus não tem condição de se reproduzir. Por quê? Porque está subnutrido. Então, o Senhor Jesus, falando aqui, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que uma pessoa cresça e se desenvolva de maneira saudável, é necessário não apenas comer, mas comer uma alimentação correta, uma alimentação balanceada, ausgewogener Ernährung. Então é importante não apenas comer, mas comer a comida correta. E também é muito importante como nós comemos. Então, normalmente, quantas vezes por dia nós comemos? Varia muito de pessoa para pessoa, mas geralmente entre 3 a 5 vezes ou 6 vezes por dia nós comemos. Levando para o lado espiritual, com que frequência nós nos alimentamos da palavra de Deus? Eu vou no culto todo domingo. Ok, fantástico, que bom que você vem à igreja todo domingo ouvir a palavra de Deus. Mas isso não é o suficiente. Eu venho à igreja a cada 15 dias só no culto em português. Eu fico feliz que você vem à igreja no culto em português a cada 15 dias, mas isso não é suficiente. Alguns vêm a cada mês, outros ficam 2 meses, outros ficam 3 meses sem vir no culto em português. Deus sabe a dificuldade de cada um dos irmãos. Enfim, ouvir a palavra de Deus aqui na igreja é muito importante, mas isso não é suficiente. Ouvir a palavra de Deus na igreja uma vez por semana e participar de um grupo pequeno, uma célula no meio da semana, é bom, mas também não é suficiente. Nós temos que aprender a nos alimentarmos corretamente. E aí vem 2 coisas muito importantes. Primeiro, o que eu estou comendo? É a pergunta que nós devemos fazer para cada de um de nós. O que eu estou comendo? Então tem gente que está comendo uma comida boa, aprendeu a se alimentar da palavra de Deus, aprendeu a ter o seu momento de intimidade com o Senhor, de intimidade com a palavra, e está comendo corretamente. Já outras pessoas não estão se alimentando corretamente. Primeiro, a frequência com que está comendo não é a frequência correta.
Está comendo a cada 8 dias, ou está comendo uma vez por mês, ou está comendo a cada 15 dias. Segunda coisa, o que eu estou comendo? Como eu estou me alimentando da palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu estou ouvindo pregação pela internet. Dependendo de quem, eu vou dizer muito bem, mas alguns pregadores da palavra de Deus, entre aspas, não vale a pena você ouvir. Então, às vezes você está comendo uma comida estragada lá pela internet, não é a palavra correta e aquilo está fazendo mal para você, está fazendo mal ao seu crescimento espiritual e está cheio de porcaria na internet. Então tenha muito cuidado com o que você está ouvindo de pregação pela internet. Se você me perguntar alguns pastores que vale a pena ouvir, pastor, me dá uma dica de pastores que têm uma boa palavra, de pastores que são saudáveis, que estão pregando verdadeiramente o evangelho, eu vou te passar. Mas muito cuidado com o que você está ouvindo pela internet. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra no grego aqui é rema. Nós temos duas palavras para a palavra de Deus. Uma é logos, é a palavra de Deus, de maneira geral, logos. E outra palavra no grego é rema. E rema é uma palavra revelada, é uma palavra específica para a nossa vida. E quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra revelada da boca de Deus. Sabe o que nutre a nossa alma, o que nutre a nossa fé, é a palavra de Deus específica para você. E fica atento, porque eu tenho certeza, Deus tem rema para você nesse dia, Deus tem palavra específica para você nesse dia. Então, a palavra de Deus, a rema, uma palavra específica aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, produz o crescimento espiritual. Vejamos alguns exemplos da diferença entre rema e logos. Por exemplo, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha logos. Aqui palavra é logos, palavra de Deus de forma geral. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como alguém de quem não tem se vergonhar, que maneja bem a palavra, que maneja bem a logos. Outra vez, Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada por ele, trazendo a notícia de que ela conceberia a luz e daria luz a um filho, que seria chamado Jesus. Ela disse, faça-se comigo conforme a tua palavra. Já aqui, a palavra que o anjo trouxe para Maria era uma palavra específica para a vida dela. Então ela disse, faça-se conforme a tua rema, faça-se conforme a tua palavra, né? Então ela recebeu de Deus uma rema. Então nós podemos ver vários exemplos aí, infelizmente o tempo não nos permite que a gente detalhe mais sobre a diferença entre logos e rema, mas o que nós precisamos para nós crescermos espiritualmente é não apenas conhecermos a palavra de Deus, o logos, mas recebermos de Deus a palavra específica para a nossa vida. Não basta apenas ler a palavra de Deus, mas é necessário, amados, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Então nós precisamos, para que você cresça espiritualmente, você precisa ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Ou seja, um relacionamento íntimo com o próprio Jesus. As pessoas, elas começam a ler a Bíblia no começo do ano e depois param. Você sabia que os 2 livros da Bíblia mais lidos é o livro de Gênesis
e o livro do Evangelho de Mateus? A pessoa começa em Gênesis, lê. Ou começa em Mateus, lê, para. Então são os dois livros que as pessoas leem mais. E se as pessoas não aprendem a se alimentar da palavra de Deus, elas não vão encontrar satisfação em nada, porque só a palavra de Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Só a palavra de Deus pode preencher o vazio da tua alma e da minha alma. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Muita gente aqui pensa que a rocha é o próprio Jesus, e mas Jesus em forma de palavra. Quem ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra de Deus. Então, pessoas que são instáveis são pessoas que não são firmadas na palavra de Deus. O crente saudável é o crente que come diariamente da palavra de Deus. Como ter um relacionamento com a palavra de Deus? Primeiro, conheça toda a palavra de Deus, ou seja, leia toda a Bíblia. E hoje nós temos vários apps que nos auxiliam a ler a palavra, planos de leitura, né? Eu tinha assim um costume de sempre distribuir no começo do ano um plano de leitura para o ano todo, e muita gente pegava, mas pouca gente chegava ao final do ano e conseguia ler a palavra toda de Gênesis a Apocalipse. Eu li 10 vezes já a minha Bíblia, e cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas e estou mais entusiasmado ainda do que da primeira vez que eu li a Bíblia. Então, primeiro, aprenda a ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Tenha isso como prioridade para a sua vida. Então, tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Então, nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus, ou seja, com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E olha como as pessoas estão confundindo intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus no meu carro, quando eu estou dirigindo, aí eu tenho o meu momento de intimidade com Deus. Eu também oro quando eu estou dirigindo, eu também louvo quando eu estou dirigindo, mas eu não posso dizer que eu tenho intimidade com Deus quando eu estou dirigindo. Outras pessoas dizem: eu tenho meu momento de intimidade com Deus quando eu vou à igreja. Bom, aqui também nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, mas não podemos chamar isso de intimidade. E muita coisa, as pessoas estão inventando muita coisa. Hoje tem pessoas que estão tendo um momento de intimidade deles pela internet, coloca no Facebook, faz um live, e no Facebook tem a intimidade com Deus, ou no WhatsApp. Irmãos, isso é oração, irmãos, isso é bom, mas nós não podemos chamar isso de intimidade com Deus. Quem aqui é casado? Vem aí, Ferrairata, tia. Intimidade é aquilo que eu e você fazemos com o nosso cônjuge entre 4 paredes, só nós dois. Isso é intimidade. Eu não tenho intimidade com a minha esposa dentro do meu carro. Eu não tenho intimidade com a minha esposa aqui na igreja. Eu não tenho esse tipo de intimidade com a minha esposa em live pelo Facebook. Então, se você entende o que é intimidade com Deus, você entende do que eu estou falando. Jesus disse: tu, quando orares, fecha a tua porta no teu quarto atrás de si e ora em segredo, e o teu Pai que estás nos céus te recompensará. Então isso é o que é ter intimidade com Deus. Então você deve ter intimidade com a palavra de Deus. Você vai separar uma parte do teu dia, alguns minutos, e
Irmãos, e uma coisa que as pessoas pensam é que vão ter que parar tudo para começar a ler a Bíblia. Não! Separa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para você ler a palavra de Deus e meditar nela, mas faça isso todos os dias. Se você tem muito tempo, você pode tirar mais tempo para a palavra, mais tempo para a oração. Mas eu sempre falo para as pessoas: se você não tem 1 hora, tira meia hora. Se você não tem meia hora, tira 20 minutos. Se você não tem 20 minutos, tira 10 minutos. Se não tem 10, tira 5 minutos. Mas tira um tempo com Deus. Não deixa terminar o teu dia sem você ter o teu tempo a sós com Deus. Anota essa frase: tempo a sós com Deus. Como está o teu tempo a sós com Deus? Você tem tirado tempo para meditar na palavra? Você tem tirado tempo para buscar o Senhor em oração? Então hoje nós lemos em Mateus 13, e eu ainda gostaria de meditar rapidamente sobre a parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu ao semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Porque eu não tenho muito tempo, eu já vou direto para a interpretação de Jesus. Jesus explicou o que significa isso. E Jesus disse: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vem o maligno e arranca essa semente. Então, quando o maligno arranca a semente do teu coração e do meu coração, quando eu ouço a palavra de Deus e eu não entendo aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Existe uma grande diferença entre ouvir a palavra e entender a palavra. Eu gostaria de chamar minha esposa aqui, a Lana. Lana, como dia? E eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. A Lana vai dizer uma frase aqui em russo, nós vamos ouvir. E depois ela vai dizer essa mesma frase em alemão, eu vou traduzir. Ok, Lana, pode falar, do kannst sprechen. Я рада вас всех увидеть, и рада, что вы себе время взяли, и хочу вас просто благословить. Quem ouviu a Lana falando aqui? Quem ouviu a Lana falando? Todo mundo ouviu. Quem entendeu a Lana falando? Com exceção da Lena e do vô que sabem russo. Ninguém entendeu. Então muitas vezes, amada, é isso que está acontecendo. Nós estamos ouvindo a palavra, mas nós não estamos entendendo. Adiantou ela falar alguma coisa aqui? Não adiantou nada. Kannst du auf Deutsch jetzt sagen? Ich bin froh, euch alle zu sehen, und ich bin auch froh, dass ihr alle Zeit genommen habt, und ich wünsche euch Gottes Segen. Eu estou feliz de ver vocês, eu estou feliz que vocês tenham tirado um tempo, e eu desejo a vocês a bênção de Deus. Quem entendeu agora? Todo mundo entendeu. Dankeschön. Então, amados, é muito importante que nós não apenas ouçamos a palavra de Deus, mas que nós entendamos aquilo que nós estamos ouvindo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia em casa e vamos ler, vamos tirar o nosso tempo a sós com Deus, é muito importante que nós também entendamos aquilo que nós estamos lendo. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Por isso tem muita gente doente, que está ouvindo a palavra de Deus e não está entendendo. Segundo caso, Jesus falou: quando a semente que caiu em um terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa, uau, o Evangelho é lindo, Jesus é lindo, e a pessoa está entusiasmada com Jesus. É um entusiasmo, mas o que acontece? É um entusiasmo passageiro. Jesus continua falando. É o caso daquele que ouve a palavra e a recebe com alegria, todavia não tem raiz em si mesmo
e permanece pouco tempo. A pessoa ouviu, a pessoa ficou entusiasmada, uau, que maravilha, que palavra maravilhosa, Jesus é bom, e que bom que eu aceitei Jesus, mas depois essa pessoa não tem persistência. E persistência é uma palavra que nós precisamos colocar no nosso vocabulário quando nos referimos a servir Jesus. Às vezes nós começamos a fazer algo e paramos, nós desistimos. Fundamos um grupo de oração, agora nós vamos orar, nós vamos interceder, vamos fazer um grupo de oração para a igreja. Faz 2, 3 semanas, aí começa a desistir. Começa a frequentar a igreja, vem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, desiste. Então, persistência é uma palavra muito importante que vai nos ajudar a ter sucesso na nossa vida cristã. Então, começou a ler a Bíblia no começo do ano, 1º de janeiro, persista até o dia 31 de dezembro, persistência. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, eu esqueci de ler essa parte, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então a pessoa, quando vem a tribulação, quando vem os problemas da vida, quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando os amigos abandonam, quando a família diz, você tem que escolher ou o seu Jesus ou a igreja, então a pessoa não persiste, não tem esse dauerhaft, não persiste, não continua. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. Esse é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, mas o engano das riquezas, como diz a palavra aqui, o engano das riquezas, as preocupações da vida a sufocam, tornando-se infrutífera. A pessoa aceita Jesus e aí de repente ela não tem mais tempo para Deus. Ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar muito dinheiro, ela precisa comprar um monte de coisa, ter uma casa que é um palácio, ter um carro mais caro, porque para ela isso é muito importante. E aí de repente ela não tem mais tempo para Deus. Eu não estou dizendo que é errado ter dinheiro, eu não estou dizendo que é errado ter uma casa grande. Eu também gosto de casa grande, adoro casa grande. Eu gosto de dinheiro também, dinheiro é uma bênção, né? A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando o dinheiro, o mamon, o Deus mamon, toma o primeiro lugar na tua vida, aí você está em perigo. Mas não é errado você ter dinheiro, você ser abençoado, até porque a gente precisa de pessoas que são abençoadas economicamente, para que elas também abençoem a obra do Senhor. Então nós temos que ver onde está a prioridade da nossa vida. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro ou nós estamos preocupados com as tribulações da vida, né? Então o que a palavra diz para nós: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Primeiro requisito para que você tenha uma vida espiritual saudável, para que você tenha um crescimento espiritual saudável, é você ouvir a palavra e entender. Você tem que ouvir e você tem que entender, é o primeiro requisito. Então, e quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende,
e dá a colheita de 100, 60 e 30 por um. Em todos os casos, 4 casos da parábola do semeador, as pessoas tinham ouvido a palavra de Deus. O problema é que em 3 casos eles não compreendiam. Então, quando nós lemos a palavra e não compreendemos, nós temos de pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava preparando uma pregação e eu estava lá no livro de Samuel e eu queria entender a situação do sacerdote Eli. Por que ele, a palavra diz que ele era gordo e a palavra diz que ele não conseguia mais ver. E aí o Espírito Santo me revelou na hora e me disse: ele era gordo, a gordura dele significava o orgulho, o eu da parte dele. E a cegueira era a cegueira espiritual. Ele perdeu a visão espiritual. E o Espírito Santo foi falando mais outras coisas. E assim, de repente, eu tive uma revelação, recebi de Deus uma rema tremenda sobre esse capítulo, sobre a vida do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel. Mas foi tão claro, Deus falou tão claro, e o que eu não estava entendendo veio como uma luz, uma iluminação na minha mente tão grande. Num minuto eu compreendia tudo o que estava acontecendo com a vida do sacerdote Eli. Eu recebi uma rema de Deus, eu recebi uma revelação de Deus. E sempre, aqui e acolá, o Espírito Santo vai dizer, me revela algo que eu já li 10, 15 vezes, e eu digo: será que eu realmente li isso? Por que eu só estou vendo isso agora? Então, nós temos, amados, que entender o que diz a palavra de Deus é o primeiro passo para nós termos um crescimento saudável. Devemos fazer, quando nós nos alimentamos, devemos ter a mesma atitude também quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Eu creio que ninguém aqui come em 3 minutos, né? Os nutricionistas dizem que quando nós comemos muito rápido, apressado, isso faz com que a gente engorde mais e não receba os nutrientes que nós deveríamos receber. Então nós devemos ler a Bíblia como se nós estivéssemos lendo um livro diferente. Então, para que nós possamos digerir melhor a palavra de Deus, nós temos que ter um relacionamento com o próprio Deus, com Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva, né? João 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Aqui está falando de Jesus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então é muito importante nós termos um bom terreno para que se lance a semente, e esse bom terreno é a compreensão da palavra de Deus revelada. O Espírito Santo de Deus, ele revela a palavra, e é por isso que nós compreendemos. Porque muita gente ouve a palavra de Deus e não compreende, então por isso nós temos muita gente na igreja com problema de fé. Não tem fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ter um relacionamento diário com a palavra escrita, com o Logos, que vai gerar um relacionamento profundo com a palavra viva, revelada, que é o próprio Jesus. E se nós não compreendermos a palavra de Deus, o diabo vai roubar de nós, e ele vai distrair a nossa atenção, para que nós não meditemos na palavra de Deus e não cresçamos na nossa fé. Sabe que esse mal de distração atinge até mesmo nós pastores. Eu tenho visto colegas de ministério tão ocupados com a obra, que de repente eles não têm mais tempo de sentar
e de se alimentar da palavra de Deus e de ter um momento a sós com Deus, e isso é muito perigoso. Então, meu colega pastor, não se esqueça disso. Você também precisa comer, você também precisa se alimentar. Então não fique tão ocupado, não fique tão distraído com a obra do Senhor, porque se você não se alimentar, você também vai enfraquecer na sua fé. Será que é fácil nós tirarmos um tempo a sós com Deus? Quem já teve essa experiência diz: hoje eu vou tirar um tempo para eu ler a palavra e para eu ter o meu momento de oração sozinho. Isso é fácil? Não. O inimigo vai fazer tudo para tirar a tua atenção. Sabe, tem um pastor muito abençoado e ele é o pastor da igreja maior do mundo lá na Coreia. E ele tinha um relacionamento próximo, muito próximo do presidente da Coreia do Sul. E às vezes o presidente da Coreia do Sul ligava para ele para falar com ele, e ele falava para a secretária: diga para o presidente que eu estou ocupado, eu estou falando com o rei do universo. Diga para o presidente que eu estou ocupado, eu estou falando com o rei do universo. Então, quando nós estamos tendo o nosso momento a sós com Deus, nada e nem ninguém pode ser mais importante. Então, eu sempre digo que hoje a maneira moderna de nós interpretarmos, lá Mateus 5, acho, Jesus falando sobre a oração, ele disse: quando orares, fecha a tua porta atrás de ti. Então a maneira moderna hoje é assim: quando fores orar, desliga o telefone, desliga o WhatsApp, desliga tudo e fecha a porta atrás de ti, e então tenha o teu momento com Deus. Alguém pode dizer assim: mas se alguém liga, se alguém morrer? Bom, se alguém morreu, você não vai poder fazer mais nada. Mas se Jesus quer que você ore pela pessoa para ressuscitar, bom, se Jesus quer ressuscitar, Ele pode ressuscitar 2 horas depois, 3 horas depois. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias. Então, amado, não deixe que nada e nem ninguém venha a atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Então, que tipo de terreno você é? Você é o terreno à beira do caminho? Você é o terreno pedregoso, cheio de pedras, que não tem raiz em si mesmo? Você é o terreno que está entre os espinhos, que as riquezas da vida, as preocupações da vida estão te sufocando e impedindo o teu relacionamento com Deus? Quem é você? Como é o terreno do teu coração? Que tipo de terreno é você? Que tipo de terreno sou eu? Então eu tenho aqui algumas palavras para distribuir para os irmãos. Primeiro, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é príncipe, você é princesa. João 1, 11, 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas uma palavra do Senhor: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós ainda não somos aquilo que nós queremos ser, nós ainda não temos uma vida santa e perfeita como nós queremos ter, mas um dia nós seremos como Ele é. Aleluia! Louvado seja a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus mudou a tua vida. Deus escreveu uma nova história para você. Não importa o que você fez no passado, Jesus apagou os teus pecados e escreveu uma nova história para você. Você é uma nova criatura. Esquece o teu passado. 2 Coríntios 5,17. E agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para a tua vida. Você é livre, você é nova criatura. Você não tem que ter medo de ir para o inferno. Você não tem que ter dúvida da tua salvação, porque não existe nenhuma condenação para a tua vida e para a minha vida, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Aleluias. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode estar passando o problema que você está passando. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 31, de 38 a 39. Você está doente, você está passando por problema de enfermidade. A palavra do Senhor diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, versículo 3 e 4. Você está doente. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Ele disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Você está passando por problema financeiro, você está precisando da providência de Deus na tua vida. A palavra do Senhor diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, como não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será acrescentado o emprego que você não tem, será acrescentado o casamento que você não tem, será acrescentado o estudo que você não tem. Deus tem providência para a tua vida. Então a palavra de Deus, o Logos de Deus foi lançado, e eu espero que você tenha pegado algum desses em forma de rema, que a palavra tenha se revelado para você na tarde de hoje. Guarda essa palavra no teu coração, não deixa que o inimigo roube essa palavra. Tenha intimidade com a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, e não seja como essa pessoa aqui que está morrendo de fome na sala do banquete. Nós não temos que ser assim. Nós temos um banquete na nossa frente,
e nós queremos nos alimentar corretamente, e nós queremos comer o que é bom, e nós queremos comer da maneira certa, e nós queremos crescer espiritualmente, e nós queremos dar frutos para o reino de Deus. Queremos ser como essa pessoa que ouviu a palavra de Deus, que entendeu a palavra de Deus, que praticou a palavra de Deus e que cresceu e começou a produzir frutos, começou a evangelizar, começou a ganhar almas para Jesus, começou a discipular, começou a fazer pequenos grupos nas casas, começou a cuidar de vidas, começou a desenvolver os seus talentos na igreja, e a igreja vai multiplicando e pessoas vão conhecendo Jesus, e o milagre da multiplicação acontece na vida da pessoa. Essa parábola termina com a seguinte revelação do Senhor Jesus, e ele diz aqui que quando a semente caiu em terra boa, é o caso daqueles que ouvem a palavra e a entendem, da colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Então a palavra de Deus, quando ela cai em uma terra boa, que é o nosso coração, ela se multiplica. É impossível você ser um crente saudável sem se multiplicar, sem se duplicar, sem se triplicar, sem ser 4 vezes mais, né? No início sou só eu posso estar sozinho, mas se eu estou saudável na presença de Deus, eu vou me multiplicar, eu vou ganhar alguém para Jesus, eu vou passar, vou transmitir a vida de Cristo que está em mim para outra pessoa, eu vou discipular, a pessoa também vai entender o que é o Evangelho de Cristo, e ela também vai começar a falar de Jesus, e ela também vai começar a evangelizar, e ela também vai ganhar almas para Jesus, ela vai multiplicar os seus dons e vai multiplicar os seus talentos. Então, a palavra de Deus é bem clara para nós. Se nós entendemos a palavra, nós vamos começar a produzir frutos. Se nós nos alimentamos corretamente, se nós crescemos, nós vamos começar a multiplicar, a nos multiplicar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos nos levantar. Alguém pode desligar a câmera aqui, pode só apertar ali no botão vermelho.